Yuri, dá para dizer que só temos notícia ruim para o governo Lula nessas últimas pesquisas? Ou, por outra, só tem notícia boa para a oposição? Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Bom, o cenário realmente é um cenário em que o governo não conseguiu ter notícias muito boas. Então, é um cenário que, do ponto de vista para o governo, acende um alerta, porque é um resultado, é um cenário que, de certa forma, se repete desde fevereiro, né, desse ano, em que a gente tinha ali um empate técnico praticamente perfeito. Agora, Flávio Bolsonaro tem um ponto de vantagem nesse cenário de segundo turno contra o presidente Lula, mas ainda assim é um empate técnico. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual. Então, o Flávio está, sim, numericamente à frente de Lula, mas dentro da margem de erro. O cenário ele é um tanto quanto conturbado de uma maneira que impacta negativamente o governo. Então, a gente fala de uma conjuntura interna e externa que o governo precisa saber navegar. Então, por exemplo, a gente tem mais recentemente, depois do Carnaval, né, o evento do Carnaval que trouxe as intenções de voto de Lula em fevereiro para baixo, a gente tem esse mesmo cenário bem próximo acontecendo agora de fevereiro para março, certo? Então a gente teve investigações da CPMI e do INSS com suspeitas de suposta ligação de Lulinha no esquema do INSS. A gente tem o caso do Banco Master, a gente tem uma crise de imagem no STF. Do ponto de vista externo, a gente tem o bloqueio no Estreito de Hormuz como consequência da guerra entre Estados Unidos e Irã e justamente o impacto que isso pode ter. Já temos no combustível, o preço dos combustíveis que aumentou e no possível impacto inflacionário que isso pode gerar, especialmente a inflação de alimentos, né, que na ponta do eleitorado é o que realmente preocuparia mais o governo e tem sido feito esforços para tentar conter. Então, esse cenário todo é um cenário que é conturbado. Quando eu menciono, por exemplo, casos de corrupção, investigações, a corrupção por si é um fato, é uma questão que tende a punir o incumbente, quem quer que seja, né? Porque drena, gera ali um desgaste da relação de confiança com as instituições, então por si só já é um fator de desgaste. Então, em contrapartida, para contrabalancear, o governo acabou não tendo um cenário em que pudesse colocar as suas cartas e fazer com que houvesse um equilíbrio para não fazer com que houvesse uma melhora. A gente vê que Flávio Bolsonaro ele tem um crescimento marginal também dentro da margem de erro, mas de certa forma ele está em um cenário mais favorável em que ele se mantém no patamar, em que ele joga parado de certa forma, aguardando o início efetivo, né, da campanha.